Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, até aqui, no dia de hoje. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medidas, tanto bênçãos materiais e bênçãos espirituais incomparáveis, ó Senhor, sobre o teu povo. Nesse momento agora, Pai, queremos pedir que o Senhor fale ao coração da sua igreja, que o Senhor esteja nos ensinando, nos exortando, nos instruindo na tua palavra, para que cada dia mais possamos conhecer ao Senhor, cada dia mais amá-lo, Senhor Deus, por causa desse conhecimento, cada dia mais servi-lo com toda a liberdade e largueza de coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, nos versos 33 ao capítulo 9, 1. Nós vamos... eu optei por, no momento da exposição, fazer algumas aplicações, com relação ao texto da Escritura. E também ao final dessa pregação, nós faremos aplicações finais, acrescentando aquilo que já falamos e falando também, trazendo ensinamentos que antes não haviam sido mencionados diretamente. Essa nossa primeira exposição vai até o verso 36. Nós não vamos desenvolver o texto todo hoje. Hoje será uma primeira parte. E a segunda parte desse texto será desenvolvida na próxima semana, no domingo à noite. Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, há alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Queridos, o que nós temos aqui nesses versos é o desfecho de uma estrutura temática que se inicia na confissão de Pedro, como nós vimos lá no capítulo 8, verso 27, e que se encerra nos resultados dessa confissão de Pedro, no compromisso dessa confissão. Pedro, inicialmente, ele declara que Jesus é o Cristo. Depois disso, Jesus revela qual é o propósito do Messias, ou seja, do Cristo nesse mundo, na sua primeira vinda. E agora, nesses versos, o que se espera daqueles que confessam a esse Cristo. Perceba que, após Pedro demonstrar um entendimento distorcido da verdade do Evangelho, Jesus declara o verdadeiro compromisso daqueles que querem seguir a Cristo. Perceba mais uma vez, e eu citei isso na última exposição, que uma concepção equivocada do Evangelho, de quem é Deus, de quem é Cristo, vai gerar em nós um compromisso enganoso, titubeante da nossa parte. Na concepção de Pedro a respeito do Evangelho, até aquele momento, não existia a ideia de sofrimento, de tribulações, de dificuldades que esse compromisso com Deus gerava. Mas provavelmente, creio eu, somente o que de glorioso e confortável o Evangelho poderia proporcionar. Veja que nessa passagem nós veremos que o papel de Jesus como Cristo é aquele do servo sofredor,
que vai servir de modelo para os seus discípulos. Porque quem trilha o caminho do verdadeiro discipulado cristão deve, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. O verso 34 diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, seguir os meus passos, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Perceba aqui que esse verso, juntamente com o que nós vimos anteriormente, mostra aquilo que nós falamos da última exposição de Pedro, que uma visão distorcida que ele tinha do Messiado levava a uma visão equivocada do discipulado cristão. E aqui é o momento em que o assunto vai passar de Jesus para os seus seguidores. Agora o Senhor Jesus se volta para todos e diz para todos que querem ser discípulos de Cristo o que eles precisam fazer. E convocando a multidão. Perceba que a importância desse assunto é marcada por essa convocação de Cristo. E é muito interessante nós percebemos que essa palavra aqui, convocar no original, lá no Novo Testamento, está relacionada ao chamado e à vocação divina. O que nós temos aqui é um convite de Jesus para os que querem verdadeiramente ser discípulo dele. E é muito interessante esse chamado. A forma como esse convite é feito aos que querem segui-lo. Matthew Henry, comentando esse texto, observou isso de forma apropriada quando ele diz assim: quando o diabo está atraindo os discípulos e servos, ele esconde o pior. Ele lhes conta apenas a respeito dos prazeres e não dos perigos de servi-lo. Vocês certamente não morrerão. Mas o que existe perigo e problemas no serviço a Jesus, ele nos revela de antemão, nos conta que vamos sofrer e talvez morrer lutando por sua causa. Também apresenta as dificuldades não menores, mas maiores do que normalmente se mostram, de modo que ele lida de maneira justa conosco e não teme que conheçamos o pior, porque os benefícios de trabalhar na sua obra são suficientemente abundantes para compensar as dificuldades, se os compararmos com imparcialidade. Perceba aqui, queridos, que o primeiro passo do discipulado cristão é negar-se a si mesmo. E o que seria isso? O que seria negar a si mesmo? Em uma linguagem franca e objetiva, seria dar a Deus de uma vez por todas ao nosso velho eu não regenerado pela graça de Deus. O discípulo de Cristo, ele deve estar disposto a crucificar a carne, a mortificar os feitos do corpo e a combater diariamente o diabo, separando-se do mundo. Essas são palavras que mostram uma situação dificultosa de sofrimento, crucificação da carne, mortificação do corpo. Não são palavras brandas, são palavras fortes, palavras agressivas. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 13. Ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Com essa expressão, o apóstolo Paulo quer que nós, crentes, possamos reprimir as nossas concupiscências. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, ele vai dizer assim: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do mundo, mas procede do Pai. Negar-se a si mesmo é negar essas coisas. É mortificar essas coisas. E o que seria concupiscência? A palavra concupiscência, de uma forma geral,
significa o desejo de qualquer espécie, um desejo desenfreado, um desejo ardente por aquilo que é proibido, ou por coisas materiais, ou seja, aquilo que é pecaminoso. Esse é o conceito de concupiscência. Mas ele delineia essa concupiscência adjetivando como uma concupiscência da carne. E essa concupiscência da carne, essa expressão, está relacionada aos apetites sensuais. A ideia de desejos que levam a desejar mais e mais, sem a possibilidade de satisfação, conduzindo a uma teia de outros desejos. Mas ele diz que o mundo, além dessa concupiscência, apresenta também a concupiscência dos olhos, que seria uma subcategoria da concupiscência da carne. Porque nos homens a visão torna-se um padrão da porta para os desejos ilícitos. Existe um ditado popular que diz que os olhos são as janelas da alma. Esse tipo de concupiscência dos olhos inclui grande variedade de satisfações, como o cativeiro da alma pelo aspecto externo da coisa desejada, a preocupação excessiva pela própria aparência e posição, o gosto excessivo pela exibição e o desejo pelo que é vulgar. Mas ele também pontua a soberba da vida, que é o orgulho, a arrogância, o desejo pelo louvor, o deleite por ser considerado importante. Essas coisas precisam ser mortificadas, crucificadas no discípulo cristão. Muitas vezes, essa expressão mortificar, crucificar a carne, parece uma expressão geral sem muito sentido para nós. Mas eu poderia simplificá-la dizendo que é abandonar o seu pecado e lutar contra ele ferozmente, seja ele o pecado que for, seja ele a satisfação do seu ego, a necessidade de ser reconhecido, ou a pornografia, ou a imoralidade, ou ainda a confiança em si mesmo, no que você possui, ou qualquer pecado que seja. Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, nos versos 24 a 23, fala para os homens, para os seus discípulos, que eles não deveriam ficar ansiosos pela vossa vida. A ideia aí era uma confiança naquilo que eles tinham, nas suas posses, naquilo que eles poderiam fazer no seu trabalho. A Escritura vai dizer que nós precisamos negar a nossa carne, negar esses desejos, negar essa confiança. Seria negar os desejos mais profundos da sua alma, sendo esses desejos pecaminosos ou não, quando esses não pecaminosos se confrontam com o Evangelho, tornando-se um obstáculo à nossa vida cristã. O escritor de Hebreus vai dizer isso, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Jesus está dizendo aqui que segui-lo representa uma autonegação. Significa uma rejeição da supremacia do eu na nossa vida, uma recusa em permitir que a nossa vida seja guiada pelos nossos próprios interesses. Ser discípulo de Cristo significa justamente a ausência desse eu e a centralidade de Cristo em todas as áreas da nossa vida. E essa centralidade ela é demonstrada quando seguimos a vontade de Deus em nossa vida e não aquilo que nós queremos. Porque o Senhor Jesus, Ele quer um controle absoluto da sua vida. Ele não quer ter apenas o primeiro lugar em nosso coração, mas ser o único no nosso coração. E eu poderia e quero dar alguns exemplos aqui do que seria negar a si mesmo, numa realidade bem peculiar ao nosso cotidiano familiar, uma vez que na parte da manhã falamos sobre isso. E um exemplo de negar a si mesmo seria quando os homens são gentis e amáveis com as suas esposas, em momentos que agiriam de forma diferente, por elas terem um comportamento combativo e ofensivo contra eles.
Quando as mulheres são respeitosas e submissas aos seus maridos no Senhor, em momentos que não são amadas, nem tratadas com dignidade, isso é negar a si mesmo. Quando as esposas são submissas à direção de seus esposos, em momentos que divergem deles, isso é negar a si mesmo. Quando os filhos obedecem aos pais, mas a vontade deles é tomar um caminho diferente, isso é negar a si mesmo. Quando não tomamos um caminho mais fácil, por não ser tão ético, que poderia trazer mais facilidades para nós em nosso trabalho, isso também é negar a si mesmo. Quando a ira por algo aflora em nós, mas preferimos perdoar e ser corteses com alguém que fez algo que nos prejudica, isso é negar a si mesmo. Quando saímos em desvantagem ou prejudicados em uma negociação, levando todo o prejuízo e o ônus para não envergonhar a Cristo, isso é negar a si mesmo. Todos esses são exemplos de que, agindo assim, nós estamos negando a nós mesmos por causa do Evangelho. Jesus disse primeiramente que o seu discípulo deve negar a si mesmo e depois tomar a sua cruz e segui-lo. Sabe o que parece aqui? Muito evidente. Parece que é impossível seguir a Cristo sem que primeiro neguemos a nós mesmos e tomemos a cruz. Matthew Henry, em seu comentário, ele diz que os discípulos de Cristo devem renunciar a toda confiança em si mesmo e na sua própria justiça e no seu próprio poder e tomar a sua cruz, conformando-se ao exemplo de Jesus crucificado e aceitando a vontade de Deus em todos os sofrimentos sobre os quais se encontra. Mas você deve também levar em consideração que negar a si mesmo não é apenas uma negação de certas coisas materiais e terrenas que nós deixamos de fazer, mas a rejeição da supremacia do eu, que se traduz na recusa em permitir que a sua vida seja guiada pelos seus próprios interesses. E o apóstolo Paulo, na epístola de Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer assim, no verso 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se nós formos olhar esse texto aqui, nós vamos ver que do verso 3 ao verso 11, o apóstolo Paulo está expressando tudo o que Jesus está dizendo nessas simples palavras, em Marcos capítulo 8, 34. Veja aqui: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é um exemplo de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Quando nós falamos em cruz no nosso século, na nossa realidade, a visão que nós temos é completamente diferente da visão daquele tempo. Tomar a cruz é um símbolo de sofrimento, porque retratava o prisioneiro que carregava o seu patíbulo, ou seja, aquela viga horizontal em que ele ia ser crucificado. A cruz era uma imagem de extrema repugnância, um instrumento de extrema crueldade, de dor e desumanização e vergonha. Nos tempos bíblicos, a cruz era símbolo de maldição. O apóstolo Paulo diz
em Gálatas capítulo 3, verso 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A crucificação era usada pelos romanos para punir os piores criminosos e debelar rebeliões de escravos. No tempo de Marcos, quando Marcos escreve essa epístola, ou seja, esse evangelho, ali estava, naquele momento, vivenciava-se o que Nero fez com os cristãos, crucificando e queimando-os, por tê-los acusado de pôr fogo em Roma. Essa é a visão de cruz para aqueles homens que estavam ouvindo o que o Senhor Jesus estava dizendo. A imagem da cruz aqui significa uma afirmação total de aliança dos discípulos e a total renúncia de seus recursos, como nós não observamos em Mateus capítulo 10, verso 17, capítulo 10, verso 17 a 31, na passagem do jovem rico. Os leitores de Marcos estavam próximos desse momento que Nero havia proporcionado aos cristãos a crucificação e a queima deles. E diante desse quadro, Marcos está declarando com essa passagem que a adversidade vivida pelos cristãos no tempo de Nero não era um abandono de Deus, mas antes a identificação com o caminho de Jesus e a fidelidade a Ele. Aqui, meus irmãos, nós temos uma metáfora. Perceba que essa ordem é uma metáfora que transmite um sentido horrível e um reforço ao primeiro aspecto do discípulo de Cristo nesse mundo, que é negar a Cristo, negar a si mesmo. Também expressa a imitação a Cristo, se unida a Ele em seu caminho para a cruz, assumindo uma vida de real compromisso com Deus, de sacrifício próprio e possivelmente, naquela época, de martírio, de morte. Não podemos, queridos, cogitar que, por temer a cruz, os sofrimentos, as adversidades nessa vida por causa do Evangelho, o Senhor não nos dará a graça necessária para suportá-la. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E essa deve ser a nossa declaração também, diante de Deus e do mundo. Muitos irmãos nossos carregaram o mesmo fardo, ou fardos maiores que carregamos hoje, e descobriram, pela experiência, que o jugo de Cristo é suave. Quando nós olhamos essa realidade aqui, que o Senhor Jesus chama os seus discípulos, e não é a primeira vez que Ele faz esse convite e mostra as dificuldades que aqueles que seguirem o seu conselho, que aceitarem o seu convite terão, mostra que nada que é bom, ou seja, nada que é realmente bom é conquistado com esforço. Isso de uma maneira geral. E muito mais com relação ao reino de Deus. Nós não podemos pensar que vamos entrar no reino de Deus sem dificuldade. Lá em Mateus capítulo 11, verso 12, o Senhor Jesus, dando um testemunho a respeito de João Batista, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 14, no verso 22, ele diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer
firmes à fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essa declaração que o apóstolo Paulo dá, ele dá depois dele ter sido apedrejado e dado como morto por causa da pregação do evangelho nas regiões de Listra, Icônio e Derbe. E olhando o que a Escritura fala a respeito disso, fica aqui uma pergunta para nós. O nosso cristianismo tem nos custado alguma coisa? Ele tem implicado em algum sacrifício da nossa parte? Nosso compromisso com Cristo tem verdadeiramente a marca dos céus? Ele traz consigo qualquer cruz? J.C. Ryle diz uma coisa muito interessante a respeito disso. Ele diz que uma religião que nada custa, nada vale. Não haverá, diz ele, qualquer benefício dessa vida e não levará a salvação alguma na vida por vir. Os versos 35 a 38 dão continuidade, dizendo assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Nesses versos que se seguem, nós temos aqui 4 declarações sobre o sentido do discipulado. Essas declarações são: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida nesse mundo, vai ganhá-la. Que aproveita ganhar o mundo inteiro, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que o homem daria em troca de sua alma. E quem se envergonhar de Cristo, Cristo vai se envergonhar dele. E é muito interessante que essa primeira declaração: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á, vai esclarecer o sentido de negar a si mesmo. Você aqui tem um sentido duplo com relação à palavra vida, pois ela vai se referir à vida terrena e temporal, bem como à existência celestial. E a questão aqui é: para qual delas você está vivendo de fato? Por quê? Porque salvar uma vida vai implicar em perder a outra. Portanto, a única forma de caminharmos para a vida eterna é negar ou perder valores e prioridades temporais. Sabe o que significa isso? Abra Hebreus, capítulo 11. Verso 24 a 26. Isso significa perder a vida nesse mundo. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Isso é perder a sua vida nesse mundo. Moisés perdeu a sua vida nesse mundo. Ele poderia ser um homem revestido de glórias desse mundo, poderia ter um status nesse mundo, como filho da filha de Faraó, e ele prefere se juntar a escravos, como ele ser maltratado juntamente com o povo de Deus. Eu quero dar um exemplo bem próximo a nós. Exemplo de um homem, eu já falei aqui sobre isso, que trabalhava numa empresa, isso não é história, é realidade, que encerrou as atividades na região onde ele morava, e esse homem teve que procurar emprego em outras regiões. E havia 2 oportunidades de trabalho. Uma em que ele ganharia o dobro, mas que era um lugar que não havia boas igrejas. Nós temos visto isso na vida de alguns irmãos nossos. E na outra região havia uma igreja excelente, mas a empresa que lhe ofereceu a vaga tinha uma proposta salarial
semelhante e até mesmo um pouco inferior à que ele tinha na antiga empresa. Depois de levar em consideração esses fatores, ele escolheu ir para a região em que havia uma igreja forte, porque estava pensando em sua família e em seus filhos. Isso significa perder nesse mundo para ganhar na eternidade por causa de Cristo e do Evangelho. Se nós pararmos para pensar nessa situação, esse homem aqui poderia estar numa situação financeira muito boa, mas ele preferiu permanecer na mesma condição ou em condição inferior, porque ele sabia aquilo que era mais importante para ele e para a sua família. Como faz falta na vida de um crente uma igreja firme, uma igreja que tem a sua condução pela palavra, que tem uma liderança preocupada em pregar e ensinar, em trazer a palavra de Deus com fidelidade. Como isso faz falta. Como isso é ruim na vida de um crente, quando ele se junta a uma igreja, que é uma igreja que não preza por essas coisas. Eu poderia dar outros exemplos aqui de negar a si mesmo, mas eu quero dizer para você, querido irmão, que no discipulado cristão, ou seja, na vida cristã, isso é algo que nós precisamos fazer diariamente. Diariamente. Precisamos diariamente escolher e negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz dia após dia. James Edward, em seu comentário de Marcos, ele diz assim: na realidade, como pressupõe os versículos 36 a 37, a tentativa de preservar a vida física porá em risco o ser mais essencial ou a alma do discípulo, ao passo que a disposição de perder até mesmo a vida física pelo bem do Evangelho garantirá o ser eterno desse discípulo. Perder a vida é perder a existência física, mas perder a alma tem consequências eternas. Matthew Henry, indo na mesma direção, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: nós não devemos temer a perda de nossas vidas se isto acontecer pela causa de Cristo. Qualquer que quiser salvar a sua vida, rejeitando a Jesus e recusando-se a vir até Ele, ou desonrando e negando depois de tê-lo aceitado como seu Salvador, perdê-la, ou seja, perderá o conforto da sua vida natural, a raiz e a fonte da sua vida espiritual e todas as suas esperanças de vida eterna. Esse será um arranjo péssimo para si mesmo, mas qualquer que perder a sua vida verdadeiramente disposto a perdê-la, a arriscá-la e desistir dela, quando não puder conservá-la sem negar a Cristo, esse a salvará, será um vencedor indescritível, pois a perda da sua vida se converterá para ele em uma vida melhor. Por isso, na continuidade, ele vai dizer assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Imagine uma pessoa ganhando o mundo inteiro, muitos bens, prestígio, prazeres e tudo de bom que o mundo possa oferecer. E nessa busca, nesse processo de ter tudo isso, ele abre mão de possuir a sua própria vida, a sua alma. Qual seria o bem que essas coisas trariam para a alma de um homem? É por isso que vira e mexe, nós vemos grandes celebridades, pessoas que são vultos no mundo, tirando a sua própria vida,
ou passando por determinadas circunstâncias que todo mundo vê e pergunta assim, poxa, esse cara tem tudo, essa pessoa tem tudo, essa família tem tudo, e é assim. Eles vivem essa podridão, essa destruição, essa maldição. Porque estão esquecendo daquilo que é mais precioso, que é a sua alma. Essas coisas não fariam bem algum, só fazem mal, porque os bens terrenos, ou seja, para os bens terrenos falta permanência. Quando alguém morre, não pode levar nenhuma dessas coisas consigo. Semanas anteriores, nós vimos aqui o nosso irmão presbítero Fernando pregando sobre Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21, quando diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. E a gente pensa que, quando esse texto fala de pessoas que estão querendo ser ricas, mas você pode não estar querendo ser rico, mas você está correndo atrás de alguma coisa, por uma satisfação pessoal, e necessariamente isso não é ruim, mas está esquecendo aquilo que é principal, você está produzindo, você está colhendo, mas não está levando em consideração em nada aquilo que é mais importante, a sua alma. Aquela parábola, né? Do homem que recolheu os seus celeiros, né, e disse para a sua alma assim, agora eu vou me regalar. E aí o Senhor diz assim, louco, essa noite pedirá a tua alma. O que você tem guardado em depósito? O que você preparou para a vida eterna? De uma certa forma, esse texto aqui está falando sobre valor. Qual é o valor que você dá àquilo que é mais importante na vida de um homem, que é a sua alma, que é a sua relação com Deus. Que aproveitaria ganhar todo mundo, toda a riqueza, toda a honra, todo o prazer, negando a Cristo, e por isso perder sua alma para toda a eternidade. Os homens se enganam e buscam satisfazer a sua alma com essas coisas, mas essas coisas não satisfazem a alma do homem. Às vezes eles querem satisfazer a sua alma por meio de uma profissão, em ganhando um prêmio, num casamento, tendo filhos, sendo proeminente na sua área, investindo largamente nessas coisas, e necessariamente não há nada de errado nisso. O errado é tirar de todas essas coisas o fundamento que é Cristo. Porque nada dessas coisas tem valor ou sentido no mundo sem o Evangelho. Certo bispo chamado Hooper, um bispo puritano, protestante, proponente da reforma da Inglaterra, ele foi executado durante o reinado da rainha Maria I, e na noite anterior do seu martírio ele disse assim, ele estava pronto para morrer, e ele disse, a vida é doce. Ou seja, a vida é bela, boa, e a morte é amarga. Mas a morte eterna é mais amarga e a vida eterna é mais doce. Dentro desse contexto que nós acabamos de falar aqui, e isso deve para nós, como crentes, ser algo muito claro na nossa vida, porque até mesmo entre os ímpios, entre os homens que não têm temor de Deus, essas coisas, entre alguns, essas coisas, às vezes, aparecem reflexos na sua mente.
Eles conseguem perceber, por alguns momentos, essa realidade. E isso é notório num momento que dizem, não sei se é verdade, atribuindo-se a Alexandre o Grande, uma declaração bastante pertinente com relação a isso. Ele deixa algumas exigências para o seu funeral. Ele diz para os seus conselheiros, que gostaria que seu caixão fosse transportado por seus médicos, que o caminho para a sua sepultura fosse coberto como um tapete de todos os tesouros conquistados por ele, e que suas mãos fossem colocadas para fora do túmulo. E depois de alguém questioná-lo quanto a esse pedido meio estranho, ele explica, com relação aos médicos, que era para que os médicos entendessem que eles não podem, que eles não têm, melhor dizendo, poder algum sobre a vida e nem sobre a morte. Que ao colocar seus tesouros no chão para que os homens vissem o que eles conquistavam nesse mundo, que essas coisas ficam aqui nesse mundo. E que suas mãos fossem colocadas para fora do túmulo, a fim de que todos vejam que entramos nesse mundo de mãos vazias e deixamos esse mundo também de mãos vazias. Porque por mais precioso e valioso seja qualquer bem nesse mundo, ele não se compara, não tem valor algum diante da nossa alma. Por isso ele vai dizer, que daria o homem em troca de sua alma? Jesus está dizendo que a alma do homem tem um valor inestimável, por isso o homem deve se voltar para Deus, ou seja, para Cristo. Cada um de nós possui uma alma que vai viver para sempre. Cada um de nós traz consigo algo que continuará vivendo. Cada um de nós tem uma alma que prestará contas a Deus. E como é triste nós pensarmos que a maioria dos homens tem dado pouco ou nenhuma atenção para essa realidade. E veja o poder destrutivo que nós temos. Nós temos um poder destrutivo muito grande. Um poder de destruir a nossa própria alma por amar ao pecado e se apegar a esse mundo. Nós podemos envenená-la por escolher uma religião repleta de mentiras. Por crer em superstições inventadas por homens. Podemos matar essa alma de fome quando negligenciamos os meios da graça divina. E muitas vezes por se recusar a dar acolhida no nosso coração ao Evangelho de Cristo. Perceba, muitos são os caminhos que levam ao inferno, mas seja qual for o caminho que a pessoa tome, ela e somente ela será responsável pela sua perdição. A natureza humana é fraca, corrupta, caída e impotente. E nós, como homens, somos dotados de um tremendo poder para destruir, arruinar e perder a nossa própria alma. As possessões de todos os tesouros desse mundo não podem compensar a eterna ruína da alma do homem. Que essa declaração do nosso Senhor Jesus penetre profundamente nos nossos corações, que nós nos lembremos na hora da tentação, quando a nossa alma parece pequena e destituída de importância, e o mundo se aparenta grande para nós e resplandecente. Que nós nos recordemos dessas palavras na hora da perseguição, quando estivermos sendo provocados pelo temor aos homens e inclinados a abandonar a Cristo. É em momentos como esse, queridos, que devemos recordar dessa indagação do nosso Senhor Jesus Cristo, repetindo-a para nós, que aproveita a mim ganhar isso,
e perder a Cristo. Queridos, eu queria fazer uma aplicação final, encerrando essa nossa exposição nessa noite. Perceba que, implicitamente, Pedro não concebia para o discípulo de Cristo a ideia de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. James Edward diz que pensar em termos humanos, quando os termos humanos conflitam com as coisas de Deus, não mais representa ser discípulo de Cristo, mas sim de Satanás. Trazendo para o que o Evangelho diz a respeito do lar cristão, como ser discípulo de Cristo, eu poderia dizer, no contexto em que nós falamos hoje de manhã e citamos aqui, no contexto familiar, para Pedro, na sua concepção e na concepção de muitos, não existe essa realidade do Evangelho, sofrer por causa de Cristo, negar a si mesmo. E porque muitas vezes as mulheres rejeitam a submissão aos seus esposos em Cristo, porque se o nosso conceito de submissão não reflete a revelação da palavra de Deus, nem mesmo considera esse conceito, as nossas ideias estão conflitando com as coisas de Deus. Se os homens têm outro entendimento a respeito da sua liderança espiritual, na vida familiar, não amando suas esposas, se entregando por elas, as suas ideias estão conflitando com as coisas de Deus. Se o nosso conceito de disciplina diverge ou rejeita completamente o que a palavra de Deus fala sobre isso, os nossos pensamentos estão conflitando com as coisas de Deus. Isso não representa ser discípulo de Cristo. Eu poderia estender mais. Se a minha visão de vida cristã diverge completamente das Sagradas Escrituras no que concerne a sexualidade, a amizade, a ética no trabalho, a maneira como disponibilizamos nossos recursos. Quando pensamos em termos humanos que conflitam com as coisas do reino de Deus, isso demonstra a influência de Satanás no mundo, tornando o homem um adversário ou oponente da vontade de Deus. Por isso a repreensão de Pedro foi tão forte. Por isso Jesus se volta para ele com palavras firmes. Porque muitas vezes nós estamos nos levantando contra o Evangelho. E nós estamos nos tornando oponentes da vontade de Deus. E aliados de Satanás, sem mesmo percebermos. E esse é o primeiro estágio de uma gradação que o salmista descreve no Salmo 1, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E conselho ali representa a perversidade que ainda não se exteriorizou, pois é o primeiro passo dessa espiral descendente marcada pelo Salmo. Nesse estágio, nesse primeiro estágio de conselho dos ímpios, ainda não se precipitaram em um franco desprezo a Deus, mas tendo ouvido a Satanás, tendo uma vez começado a dar ouvidos ao mau conselho, Satanás os conduz passo a passo a um desvio mais acentuado, até que se lançam de ponta cabeça em franca transgressão. Por isso aqueles que são discípulos de Cristo, que querem negar a si mesmo, sentem essa necessidade, devem buscar transformar e renovar as suas mentes pela meditação, pelo ensino, pela comunhão com Deus em sua palavra. O Senhor aqui, queridos, convoca os seus discípulos a segui-lo.
E a primeira atitude que temos de ter é negar a nós mesmos e a partir daí carregar a nossa cruz. São as lutas e sofrimentos que passamos nesse mundo por causa das nossas escolhas, ou seja, por causa do Evangelho. E só a partir daí nós teremos condições de seguir a Cristo. Sabe o que é interessante aqui? Dentre muitas coisas que eu disse, que aqueles que são discípulos de Cristo, eles ouvem essa mensagem e partem em direção, com coragem, com disposição, para seguir as mesmas pisadas que o nosso Senhor Jesus Cristo seguiu nesse mundo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós queremos te pedir graça, Senhor Deus. Para nos comprometermos com o Senhor Jesus, com o seu Evangelho. Para empenharmos todas as nossas forças, ó Senhor Deus. E abraçar esse reino, Pai. A tua palavra diz, ó Senhor Deus, que o reino de Deus é tomado por esforço. Ele fala das dificuldades nesse mundo, da luta contra o pecado, a luta contra o nosso próprio eu, o mundo, o diabo e a própria carne. E nos chama nele para sermos vencedores. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Que o nosso compromisso com o Senhor, ó Pai, seja um compromisso verdadeiro. Não seja somente um compromisso de boca, mas nos dá coragem para mostrar e vivenciar essa negação desse mundo. Abraçando a cruz de Cristo e seguindo aonde quer que Ele nos mandar. Fica, Senhor Deus, com o teu povo, é o que eu te peço. Nos dá forças para que nesse mundo, Pai, possamos, ó Pai, alegrar nosso Deus com a nossa vida, mostrando que somos fiéis soldados, fiéis discípulos, filhos amados do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.